Bom, Larissa, olha só. Essa questãozinha, ela é um pouquinho chata, tá? Olha por quê. Primeiro, ele fala de um objeto real, de altura tal, posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente biconvexa. Bom, vamos lá. Essa, essa lente biconvexa, ela pode ser uma lente convergente ou uma lente divergente, depende do índice de refração dela e do índice de refração do meio que envolve ela. O mais comum é que a lente seja de vidro e esteja imersa no ar, e que, portanto, a lente biconvexa, que é a lente de bordos finos, atue como lente convergente, mas isso não é uma regra, é apenas o mais comum. Então a gente não vai poder tomar isso como referência. Se você for chutar, eu chutaria, ela é uma lente convergente, mas a gente não sabe ainda, tá? Perpendicularmente ao eixo principal, a imagem conjugada tem 2,5 centímetros de altura. Ponto. Ele não fala se essa imagem é direita ou invertida, se ela é maior ou menor, a gente tem por causa do tamanho da altura. Então a gente não consegue identificar que tipo de lente, né, a lente biconvexa está atuando, se é uma lente convergente ou divergente. Mas a lente não vem ao caso, porque o que ele vai querer trabalhar é o espelho. Olha o que ele fala agora. Ó. Para produzirmos a imagem desse objeto com as mesmas características, então ele quer a imagem com as mesmas características, utilizando, porém, um espelho esférico, que ele também não fala qual, cujo raio de curvatura é igual a 20, a que distância do vértice em centímetros da superfície refletora deverá ser posicionado esse objeto. Então vamos ver as informações que nós temos, olha só. Do objeto, nós sabemos que ele é um objeto real e que ele tem 10 centímetros de altura, certo? A posição que ele estava em relação à lente era de 30 centímetros. Mas essa distância você não vai usar para nada, porque agora ele quer saber, ó, para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto com as mesmas características, ele deve ser posicionado em que distância, né? Qual distância perpendicularmente ao eixo principal do espelho? Então, P, que é a posição do objeto em relação ao espelho, é o que a gente vai ter que calcular. Vamos olhar para a imagem agora. A nossa imagem. A imagem, eu quero que ela tenha 2,5 centímetros de altura. Eu não tenho pelinha. E eu tenho a distância focal desse espelho. Olha só, a distância focal desse espelho, como ele dá o raio de curvatura, falando que o raio de curvatura vale 20 centímetros, a gente conclui que a distância focal, que é sempre metade do raio de curvatura, ele vale 10 centímetros. Agora é que vem os nossos problemas. Olha só. Primeiro, essa imagem, ela é uma imagem direita ou invertida? Porque se ela for direita, o I dela é positivo. Porém, perceba que o tamanho dela, 2,5, é menor que o objeto. Então ela seria uma imagem direita menor. Imagem direita menor é a chamada VMED, né? Virtual menor e direita. E isso indica que o tipo de espelho que eu estaria trabalhando seria um espelho convexo. E aí eu preciso entender que se meu espelho for convexo, a minha distância focal ela é negativa. O foco é um foco virtual para nós, certo? Porém, eu posso assumir que essa imagem ela é invertida. Se ela é invertida, o meu I seria negativo. Quando que a imagem ia ser menor que o objeto e invertida? É aquele caso do espelho côncavo, quando o objeto está antes do centro de curvatura. A imagem formada se forma entre o centro e o foco, ela é real, invertida e menor. Porém, o espelho que nós estaríamos trabalhando aqui seria o espelho côncavo. E se o espelho é côncavo, então a distância focal, na verdade, seria o quê? Positiva. Fechou ou não? E aí você vai ficar naquele dilema, peão, como é que eu vou fazer para escolher? Aí é aquilo que eu te falei no começo. Eu chutaria que essa lente era uma lente convergente. Logo, se ela vai gerar a mesma imagem, o espelho teria que ser um espelho côncavo. Lente convergente associada a espelho côncavo, lente divergente associada a espelho convexo, certo? Para a gente poder calcular, uma equação que a gente pode usar aqui, né, calcular o que ele quer, seria aquela Azão é igual a F sobre F menos P. E o Azão a gente pode trocar por I sobre O. O aumento transversal linear é a altura da imagem sobre a altura do objeto. Então ficaria I sobre O igual a F sobre F menos P. E aí você vai ter que escolher, Larissa.
Ou você trabalha como se fosse espelho convexo, escolheu convexo, trabalha, coloca os valores com os sinais corretos, calcula o P e com certeza você vai ter uma alternativa se ela for correta. E se não for ela, não vai existir alternativa para você. Aí você vai voltar e trabalhar com um côncavo, tá? Aí com um côncavo você acharia. Então uma delas vai dar resposta, vai ter alternativa e a outra não. Eu vou escolher trabalhar com côncavo, tudo bem? Então olha só, se o espelho for côncavo realmente, o meu I ele vale menos 2,5, porque representa para nós uma imagem invertida, dividido pelo O, que vale 10. Tudo isso é igual à distância focal, que vai ser mais 10, porque agora eu estou trabalhando com o espelho considerando côncavo, certo? Então ficaria mais 10 dividido pelo foco de novo, que como a gente já disse é mais 10, menos o P, que é da fórmula para nós que eu quero descobrir. Então aqui ó, ficaria 2,5 por 2,5 dá 1, e 10 por 2,5 dá 4. A gente vai multiplicar em cruz, então vai ficar menos 1 vezes o 10 menos o P. Tudo isso é igual a 4 vezes 10. Faz a distributiva aqui. Então nós vamos ficar menos 10, menos com menos vai dar mais P, e o 4 vezes 10 dá 40. E aí o menos 10 passa para o outro lado positivo, 40 mais 10, a gente descobre que o P vale 50 centímetros e que graças a Deus nós temos a alternativa, que é a alternativa C. Se você fosse trabalhar com convexo, você ia colocar mais 2,5 aqui na parte de cima e menos 10 na distância focal. Ia fazer a conta e você ia perceber que não teria alternativa para o caso do espelho ser convexo. Mas você tinha que imaginar essas duas situações aí, porque ele não deixa claro, nenhum dado deixa claro que tipo de imagem foi gerada para nós, se era uma imagem virtual ou uma imagem real, invertida ou direita. Qualquer uma dessas informações ajudaria a gente. Nesse caso, ele não deu essas informações para nós. Fechou? Bons estudos aí. Tenta fazer com o convexo agora, tá? Só para ver o que ia acontecer. Joga lá mais 2,5 e menos 10 menos 10 e faz a conta do P, você vai ver que não tem alternativa, tá bom? Até mais aí, bons estudos.